Compreendeu que continuaria a subir. Descobriu que ela não se ligava ao dia inteiro, que não se unia a desejos antigos, mas sim que surgia livre, como uma inspiração. De leve, seu corpo se adiantava à frente de seu pensamento. Depois, nenhuma árvore, nenhuma rocha. A nudez até o horizonte de montanhas apagadas. Ela mal respirava, como se para viver lhe bastasse olhar. Simplesmente estava sozinha naquele instante no prado e o vento soprava quase frio. Se sentia tão bonita. Quem sabe aproveitar para ser vista por alguém, mas ela nada usaria. Porém, a beleza parecia por si mesma tão perdida. Ninguém havia. O silêncio e a solidão chegavam de longe. O instante leve fugiria sem tocar na lembrança de ninguém. Só ela própria aguardaria o instante, e mesmo que depois contasse a alguém, ele escaparia aos gestos e ao olhar. Só ela mesma poderia compreender sobre o sol, na longa campina verde, na realidade mais profunda. Era como que ela movesse para a luz distante, um ser finalmente nu, as pernas se apagando, a raiz do corpo. O instante ela criava em si mesma, e daí vinha a graça, a singularidade do ar frio sobre a carne do rosto. Ela viu que, estranhamente, tinha se distanciado num frio vermelho para sempre perdido. As montanhas adiante eram ainda irreais, e ela jamais as alcançaria. Solta no prado, teve medo de transpor a linha do prazer e subitamente afundar no largo, profundo, escuro e em cima flutuar o frio prazer que se aguça em agulhas de gelo e que se quebraria como um brilho que se apaga. Quando ergueu os olhos, quis ver o prado para impedir o excesso de plenitude tão difícil de suportar. A volta foi penosa, sem o impulso e sem êxtase. Tinha a impressão de que rastejava na poeira. Sentia sede. Viu uma pequena água correndo perto, mas o líquido estava cansado e morno. Tudo começava a se negar. A noite fechava. Parava às vezes um instante só para escutar e, por alguns instantes, nada ouvia. Ela passava a mão nos olhos, mas depois o que encontrava era de novo o ar cinzento e frio. Se surpreendia com a frieza com que ia conduzindo sua própria vida. Se falasse, sua voz seria rouca, talvez intensa. Ela se animava, quase corria. Nunca o corpo tinha existido tanto. Jamais lhe tinha pesado tanto viver. Foi levada por um velado pressentimento, gastando a sensação nova, como a memória do passado que se desenrola. Se lembrou de quando em pequena passava pelo cemitério, onde se erguiam grossas árvores de frutas, e ela se dizia, não coma essas frutas. Lá estava o fim da estrada, correndo para a frente, entregue à corrente da vida. Pegou seus sapatos que tinha deixado e viu a fraca luz que brilhava amarelada e sombria nas janelas altas. Nada se ouvia, mas depois os ruídos nasciam e se perdiam dentro do casarão que lhe parecia quieto, sobrenatural, distante, como se ela tivesse morrido e tentasse se lembrar, como se o casarão pudesse desvanecer-se daqui a instantes e o chão restasse liso, vazio e escuro. Quem saberia se a realidade não era a morte, como se toda a sua vida tivesse sido um pesadelo e ela acordasse, enfim, morta. Mas, a momento, vinha uma espécie de zumbido do centro da casa, como de ruídos e conversas triturados no mesmo som. Era sua casa, sua casa! Ela possuía um lugar que lhe pertencia, sem que ninguém a tivesse dito jamais que ela poderia entrar sem perguntar nada. Um lugar onde as pessoas admitiam, sem surpresa, que ela entrasse, dormisse e comesse.
Um lugar onde, nos instantes mais graves, a pessoa poderia acordar e talvez sofrer também. Aproximando-se do casarão, parou, olhando as paredes brancas e velhas, imersas na sombra e no silêncio. Passou depressa para a escada, sem olhar a família já disposta à mesa. Se olhou ao espelho sob luz obscura, o rosto parecia uma monstruosa flor aberta na água. Se lembrava da caminhada pela noite, a sentia dentro de si como um ponto ainda doído, como um lugar inexplicável para onde se poderia voltar. Porém, de repente, a força da eletricidade começou a diminuir. Na meia penumbra, cheia de vento, os olhos atentos para cima, o jantar interrompido. Depois, de um só ímpeto, a luz reacendeu com força, com uma claridade brilhante. A realidade emergiu inteira. Alguma coisa se findava. Era estranho que ela os amasse tanto, que não suportasse a dor de imaginá-los mortos, e, no entanto, quisesse. Sim, ela queria, pois agora partir dali. Depois, Esmeralda e ela se sentaram nas cadeiras de balanço na sala, sem se falarem. Virgínia viu Esmeralda fechar os olhos e se encolher, tão murcha, tão menor do que realmente era. Sim, ficar, assistir o fim daquelas vidas com as quais ela tinha nascido, morar onde tinha tido seus maiores instantes. Se balançava depressa, mas com a obstinação de um mundo que avisa com os olhos impotentes sobre o perigo. Fechava os olhos enquanto se balançava rápido e suave. Era preciso continuar naquele aperfeiçoamento que nunca iria a um ponto mais alto, mas que estava na própria continuação dos instantes. Ela se balançava na cadeira e aquele era o sentido de viver aos segundos. O tempo era lento, estranho ao corpo. Se vivia do tempo. E seria um instante igual ao instante perdido que traria um fim. Vivia de acordo com alguma coisa, aquilo que de mais sério experimentou. Crisântemos. Ela os desejou sempre. Esmeralda adormeceu encolhida, a face morta. Uma longínqua expressão inexplicável flutuava em algum traço indefinível de seu corpo, como no fundo de um poço indistinto. E agora, todo o campo adormecido parecia se embalar com a cadeira. No meio de tantos gestos perdidos, devia ter escapado, afinal, o gesto verdadeiro. Ou que ela tinha se resolvido em algum minuto indistinto de sua vida, em algum olhar, ou uma curta sensação, um movimento de corpo, ou um pensamento apenas curioso e desapercebido, que não saberia jamais o que seria delicado demais para se cumprir através da claridade dos fatos. Seria possível usando a espessura de toda uma existência diária. Nesse instante, ela própria, contra si mesma, talvez tivesse concordado com o sacrifício da massa de sua vida. Mas antes deste instante indeterminável, ela tinha sido imperceptivelmente mais forte, como se fosse sustentada por um turvo impulso de rumo ignorado. Teve alguma palavra mais clara que quase a aproximou de seu verdadeiro pensamento, e então, sem se compreender, olhou-se ao vidro da janela, mas seu próprio rosto tinha perdido a importância. Como não pressentiu o que acontecia dentro do mais ser de seu corpo, as sensações sempre haviam sustentado com uma leve força contínua, e tinha sido assim que ela tinha chegado ao momento presente, mesmo se parasse profundamente nesse instante. Poderia, então, ainda descobrir primitivas impressões decorrendo, puras palavras soando sem som, o mar entregando espumas na praia deserta, talvez em memória, talvez em pressentimento. O próprio ser, através da astúcia de sua distração, murmurando todo o essencial, se compondo e se erguendo. Talvez houvesse alguma coisa séria e funda, ou apenas sua vida prosseguisse natural, como o coração que agora lateja
Apenas continuando o momento passado, o sentido dessa escória de sensações era obscuro e se cumpria com perfeito mistério. Seu desenrolar era a própria pessoa vivendo, e o lustre, o lustre, lhe pareceu que haviam guardado, ou então que não tinha tido tempo de procurá-lo com os olhos. Sobretudo, também não tinha visto muitas outras coisas que havia então perdido para sempre. O lustre em plume, prendendo a si a luminosa transparência alucinada, mesmo se intacta pelos acontecimentos, do que ela teve algum instante cheio de sentido, ela jamais saberia pensar o que experimentava. Se lembrou de que, em pequena, brincava de tentar não se mover, ficava quieta, suportando os instantes, latejava no corpo tenso, e de súbito era irresistível, alguma coisa impossível de se conter. Sempre observava nos velhos algo que não se podia resumir, que não era exatamente a ausência de desejo ou de satisfação, algo que só era concedido por todos os instantes do sono e da vigília. Tudo era como era, e isso significava a sua mais profunda sensação de existência, como se as coisas fossem feitas da impossibilidade de não o serem. Ela sorriu, como se completasse algum desígnio. Com alguma inquietação, ela se escutava. Se desvaneceu a naturalidade das coisas ao seu redor, como o último laio de morno prazer solene ao lavar o rosto. Agora, a própria existência era sacudida, dura e várias vezes quebradas. Já um começo de profundo cansaço fulgurava nos olhos. E a sensação que a experimentou há poucos minutos. Mas não, ela não estava à altura de compreender seus pensamentos. Na verdade, o que havia de intocado, desperto e confuso nela mesma ainda tinha forças para fazer nascer um tempo de espera mais longo que o da infância até os seus dias atuais. E então, de tal modo, ela não tinha chegado a nenhum ponto, só seguia dissolvida, vivendo. E isso, no entanto, aliviava de algum modo estranho, como a sensação a cada manhã de não ter morrido à noite. Se perguntava se tinha esquecido para sempre, que tinha esquecido, cuja espécie já agora ela não podia precisar com nitidez. Num começo já de esquecimento, o trem a carregava para a frente, como a perdendo de si própria. Chegando na cidade, com a mala pousada no chão, ela esperou um instante na esquina. Porque desfalecia todo o seu passado e começava horrivelmente um novo tempo. De súbito, começou a transpirar, o estômago se encolheu numa só onda de enjoo. O que ia acontecer? O peito parecia suportar um viscoso peso e, com mal-estar, atravessou a rua e um carro veio em luz. Ela o percebeu com um choque de calor sobre o corpo e uma queda sem dor, enquanto olhava surpresa para lugar nenhum. Era como pensasse em Vicente numa corrida clara e vertiginosa pelas ruas da cidade, como um vento de cabelos soltos. Com absoluta estranheza, se olhou balançando na cadeira e, de olhos escuros num espelho, longos corredores se formavam no seu interior. Longos corredores cansados, difíceis e escuros. Portas sucessivas se fechavam sem ruído. Ela e Daniel mastigaram o fim da fruta que escorria pelo queixo. Corredores negros, estreitos e vazios. Uma substância dormente e silenciosa. E de súbito, a borboleta branca volitando nos corredores sombrios do corredor da casa, se perdendo no fim da escuridão. Era um momento estranho, ela reconhecia tudo isso. Quantas vezes tinha ensaiado sem saber, e agora extraordinariamente quieta, purificada das próprias fontes de energia, entregando mesmo as possibilidades futuras. Não ter reconhecido aquela espécie de gesto, quase uma posição do pensamento, a cabeça inclinada para um lado assim, não ter dado importância. Mas como se assustaria se tivesse compreendido o gesto,
Mas agora o fato era inferior à qualidade mais secreta do ser na gelada penumbra. Não era uma sensação decadente, mas um desejo obscuro de se interromper. Como se pode esquecer? Sim, o campo vazio de ervas ao vento, sem ela, sem nenhuma sensação, só o vento. A irrealidade se aproximando em cores iridescentes, névoas se esgarçando e descobrindo formas firmes, o silêncio comprimindo partículas de terra em escuridão, um corpo límpido pairando no ar e a luz correndo paralela a todos os pontos, e o vento, ela que tinha sido tão constante. As pessoas então se reuniam ao redor da mulher enquanto o carro fugia, ela deitada no chão com os lábios brancos, o rolo dos cabelos desfeitos. O mistério havia cansado com força o seu coração.